Bom dia a todos e todas. Bom dia. Tem dois itens que não falaram. Eu fui secretária de Educação em Ribeirão Preto um tempo, então conheço um pouquinho onde aperta o calo. E sou a avó da Catarina, que é a melhor neta do planeta. Então, são dois aspectos que não puseram no currículo. Então, isso é importante. Bem, me pediram para falar de gestão. Só quero fazer uma introdução. Quer dizer, a gestão do serviço educacional está cada vez mais exigente. Eu escuto, estive também em Foz do Iguaçu, escuto os problemas que a gente está tendo de toda a natureza, mas eu vou pegar aqui um recorte dessa questão da gestão, porque eu sei que vocês estão falando de gestão e formação e eu estou falando de gestão pedagógica. E a segunda coisa, nos diferentes níveis da educação infantil. Eu estou falando, gestão pedagógica para mim não é a gestão do coordenador pedagógico apenas. É a gestão feita pela secretaria, que é um nível, pela direção da unidade, que é outro nível, e por cada um dos professores, que é um terceiro nível. Se os três níveis não se acertam, nós não teremos uma gestão que funcione. E todo mundo sabe que é difícil esses três níveis se acertarem. São pessoas com formação diferente, com mais experiência, menos experiência, mais satisfação de ser pessoa. Tem gente que tem arrepia assim, de alergia à criança pequena. Acho que aqui no Santa Catarina vocês não têm nenhum com alergia à criança pequena. Mas lá em São Paulo tem muita gente que tem assim, erupções de trabalhar com criança pequena. Bom, mas vamos explicar aqui como é que a gente pode olhar isso de uma forma mais interessante. Começar com a palavra gestão pedagógica. Eu estou com o nome gestão escolar, que é o nome certo, é a gestão do sistema de escolas. Mas eu estou pondo gestão pedagógica, que é uma parte da gestão escolar. Ela tem a gestão administrativa que está casada com a pedagógica. Eu estou ressaltando a pedagógica porque é esse o nosso objetivo máximo. Bem, eu posso ter uma gestão hospitalar pedagógica? Um hospital, ele tem a gestão hospitalar. Quando é que eu chamaria um hospital de que ele tem uma gestão hospitalar pedagógica? Nunca ninguém tinha pensado, eu também não. Possivelmente um hospital onde a presença, o cotidiano, as atividades, as reuniões do corpo clínico, do corpo de atendentes, funcione de uma tal maneira que esse hospital está sempre se aperfeiçoando. É pedagógico para os profissionais. As decisões, os casos certos, os errados, são um motivo de aprendizagem para esses profissionais. E possivelmente, se formos mais exigentes ainda, a gente gostaria que os pacientes desses hospitais também saíssem da internação com um pouco mais de aprendizado sobre o seu estado de saúde, aquilo que lhe convém, a dieta que tem que fazer, etc. Nesse caso, seria todo um sistema hospitalar que gera aprendizagens para os profissionais e para os pacientes. Pode ser um pouquinho utópico nos dias de hoje. Lá no céu está cheio de hospitais assim. Mas aqui na Terra nós esperamos que os hospitais se tornem gestão hospitalar pedagógica. Eu posso usar esse nome para tudo, eu posso ter uma gestão empresarial pedagógica. Eu sei que as empresas estão procurando cada vez mais produzir conhecimento para a sua própria turma, etc. Então, para nós aqui, nós vamos mexer. Os objetivos nossos, nós vamos discutir um conceito de gestão pedagógica integrando os diversos níveis. Nós vamos relacionar esse conceito com concepções sobre a criança, seu desenvolvimento e as funções da educação infantil. Discutindo metodologias para o trabalho de gestão. Então nós vamos mexer. Porque a gestão só tem sentido se nós soubermos sobre o que nós temos de decidir. Nós temos de decidir sobre como a criança aprende, por que nós estamos providenciando isso, o que nós vamos fazer com as famílias, o que nós vamos fazer com o material didático. Então são essas questões que são importantes.
E também nós vamos trazer aqui a recente problema que está sendo discutido nos municípios com relação à avaliação. E eu acho que a avaliação tem tudo a ver com a gestão pedagógica. Eu só consigo fazer uma discussão de avaliação se a gente soubesse, afinal das contas, o que nós estamos esperando aí das crianças pequenas que estão nas nossas escolas. Bem, a gente tem hoje a importância de investir numa educação infantil de qualidade. Essa questão está sendo falada, mas ainda não o suficientemente compreendida. Pelo que nós estamos rapidamente escutando aqui, nós temos os problemas de que ainda existe na nossa sociedade a ideia de uma educação infantil que é de custódia da criança. Não tem quem fique com essa criança, ela está no risco, patatá, então eu preciso que alguém faça a custódia dessa criança, uma instituição. E, na verdade, nós não estamos com os municípios preparados para isso dentro de uma política maior. E como existe nas diretrizes curriculares, a política da infância é mais do que a política de educação infantil. A política de infância, a política de educação infantil, quer dizer, é bastante ampla e quase toda cobre a política de infância, mas ainda sobra espaço na política da infância, fora da educação infantil, relativo a situações extremas, relativas a problemas de saúde de recém-nascido e problemas outros com relação à guarda de criança, abrigamento, que são políticas que não estão dentro do sistema de ensino. Então, muitas vezes, nós no sistema de ensino, na ausência de uma política, outra política para apoio às crianças pequenas, essa demanda é jogada para dentro do sistema de ensino. Eu não quero discutir agora, mas só eu estava comentando o problema da gente receber criança de 15 dias, cuja mãe é drogadita, ou quando a mãe... Bom, é o seguinte, pensa na criança, não vamos pensar em nós, não. Nós somos generosos, mas generosamente eu tenho de avisar que essa criança de 15 dias não pode conviver num ambiente de educação coletiva, onde ela vai conviver com outras imunologias das outras crianças e possivelmente vai ter problemas de garantia imunológica suficiente para um bebê que nem vacinado ainda foi. Então, os bebês tão pequenos, antes de serem vacinados, como é que eu posso pôr num lugar de educação coletiva? Portanto, o foco não é que nós não queremos, que nós somos preguiçosos. O problema está na criança, ela não pode vir para um ambiente coletivo. Isso precisa ser discutido com quem está pedindo que a gente acolha aquela criança. A gente acolheria, mas não vale a pena, é perigoso para a criança. Fechando. Então, o que está precisando é que nós tenhamos muita clareza do que é educação infantil. O que é essa história dos 50% do 0 a 3? Vou me permitir uma rápida. 50% é do conjunto de 0 a 3. Mas possivelmente as crianças de 3 anos podem até ser 70%, compensando os bebês que podem ser 10, 15, 20%. Então ninguém está fazendo uma política de pôr 50% dos bebês. Não é possível defender uma política de 50% dos bebês antes de 1 ano na educação infantil, ou de 2 anos. Então nós vamos ter de fazer uma coisa em que os de 3 anos, sim, é evidente que uma criança de 3 anos já está muito esperta e ela tem tudo para ser beneficiada com outras aprendizagens com os outros colegas. 2 anos é alguma coisa também interessante. Agora, a família, a situação do 0 e 1 ano ainda ainda tem outras alternativas. O direito à educação da criança, ela tem o direito de ser educada. Portanto, ela tem a obrigação de ser educada pela família e pela unidade. Nós só estamos preocupados com as crianças que não são educadas pela família, porque a família está tão mal que nem educar os seus próprios filhos. Mas isso não quer dizer que nós estamos defendendo 50% dos bebês na educação infantil. E falo isso, como vocês viram um pouquinho dos meus títulos, como especialista em educação infantil de pequenos. Varia muito na comunidade. Eu acho assim. A gente nem deveria falar, porque isso é uma questão bem ideal e particular, né?
mas há 3 anos eu acho, porque a questão do direito à educação é uma questão posta para a sociedade. Inclusive, por exemplo, se eu tiver uma lojinha e umas crianças pequenas chegarem na minha loja e de alguma forma fizerem algum tipo de confusão, eu tenho de ter uma atitude educativa com essa criança. Eu, como vendedora da loja, tenho de ter uma atitude educativa com a criança. Ela tem o direito de ser educada como agir numa loja. Ou seja, eu não posso ficar brava, mandar embora. Eu vou entender, os direitos da criança carregam com ela. O direito de ser educada é nas lojas, no clube, no hospital, e na escola, e na família. Todo mundo tem de olhar uma criança como alguém educável, e não em vez de simplesmente uma criança que eu já acho que deveria ser educada. Portanto, se está fazendo bagunça, pode sair da minha loja. Então, é uma coisa que tem que ficar dentro da população brasileira. As crianças têm o direito de ser educadas. Bem educadas, elas não têm obrigação de ser perfeitas antes da gente achar que elas deveriam ser educadas. Bem, agora, existe uma outra coisa, que é quando é que vale a pena uma criança ser educada numa instituição de educação coletiva. Essa é a diferença da educação informal, do dia a dia, a educação familiar, que são poucas crianças, e a educação coletiva, que são várias crianças de várias famílias, que é o nosso caso, da instituição. Bom, ela pode ser educada desde os primeiros meses, não dos 15 dias, mas desde os primeiros meses. E se for assim, ela tem que ser educada da forma correta para aquela idade. E já existe conhecimento que diz como é que a gente promove o desenvolvimento de bebês, aprendizagens de bebês. E são formas diferentes de fazer a educação de bebês se fosse meu filho. Mesmo que eu tivesse trigêmeos, é diferente ter trigêmeos e ter crianças para trabalhar comigo de diferentes famílias, é uma coisa diversa. Bom, então, eu posso trabalhar desde pequeno. Agora, a recomendação é realmente a partir da maior fala da criança, especialmente da maior marcha. 1 ano e meio, 2, 2,5, 3, já deveria ser horizonte para as famílias. Né? Então, a gente imagina que de uma forma natural, não artificial, as famílias vão começar a buscar algum tipo de instituição. Eu digo isso, uma vez eu estava com um médico do Rio de Janeiro, ele estava muito bravo. As mães deveriam ficar com os filhos, o que é isso? Mãe que não fica com o filho, fica num trabalho, ainda não fica com o filho. Conforme ele falava, eu achava que tinha a cara da nora dele. Acho que ele estava bravo, era com a nora. Eu falei, mas doutor, é o seguinte, tudo bem, a criança não vai para a escola. No primeiro aniversário que essa criança for e encontrar outras crianças que já estão indo na escolinha, você vai perceber diferença de familiaridade. As outras crianças que já vão na escolinha têm um nível de sociabilidade que às vezes aquela criança muito presa dentro de casa não tem. E aí fica claro para você que a vantagem da escolinha deu para aquelas outras crianças e não para essa criança filha dessa mãe que no momento não trabalha, mas se beneficiaria com uma atividade para uma educação coletiva. Então, essa é uma discussão que a gente podia quase ficar só aqui, mas eu vou passar para frente. Bem, o que é importante é a gente lembrar qual é a função da educação infantil. Desta educação infantil institucionalizada. Ela não tem a questão da guarda como a sua única função, nem sua primeira função. Primeiro, ela oferece condições e recursos para as crianças ofereçam seus direitos civis, humanos e sociais. Aqui não é só direito à educação, não, mas a proteção, a higiene, etc. Então, a sua cidadania, etc. 2. Assumir a função de assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação das famílias. Ou seja, nós não substituímos essas palavras compartilhar e complementar, vem no sentido de que nós não somos situações de substituição de família. Seria, por exemplo, o quê?
um abrigo de órfãos ou de adotados para adoção. Nós não somos isso. Nós somos de complementação, portanto, alguma pessoa da família dessa criança é nossa parceira. Tudo bem? Nós temos um objetivo muito claro, é ampliar a convivência e os conhecimentos das crianças. Com isso, nós superamos aquela ideia antiga de que a criança só vai para a escolinha para brincar com os outros, não precisa aprender nada. Ou o contrário, aquela outra concepção de que está aqui para aprender, para preparar para o primeiro grau. Ele vai fazer as duas coisas, ele vai convivendo e claro, que essa convivência leva a aprendizagens. E essas aprendizagens hoje são cada dia mais claras para nós. Desculpa, nós estamos também vendo que a educação infantil, reconhecidamente, pode oferecer oportunidades educacionais para as crianças de forma que elas tenham uma certa igualdade de desenvolvimento. E não é porque uma criança é filha de uma família com pouca escolaridade, e vocês vejam, nós temos um país que tem uma história de pais com pouca escolaridade, portanto não é problema de cada pai, ele é culpado de ter pouca escolaridade, mas nosso país tem isso. Portanto, eu posso ser uma questão que dou a ele tanto a influência para a leitura de livros ou coisas interessantes, desenhos interessantes, quanto tem a outra educação infantil da escola particular, que tem os pais um pouco mais próximos desse mundo dos livros, etc. Então, não é porque aqui é pobre, nós vamos dar uma pedagogia pobre, eu vou dar a pedagogia que toda a criança daquela idade poderia trabalhar. Finalmente, nós vamos construir novas formas de sociabilidade e subjetividade comprometidos com o lúdico, a democracia, a sustentabilidade do planeta e o rompimento de relações de dominação. Vou fazer um pequeno parênteses, não sei se Vanessa está aqui, mas eu achei muito oportuna a presença da fala dela conosco. Eu apenas me recordo que quando eu fiz pedagogia, isso foi no milênio anterior. Vocês nem eram nascidos quando eu fiz pedagogia. Para mim, a minha formação em pedagogia ainda tinha uma questão que era fazer a opção por ser orientadora educacional. O que ela disse, eu vi inteiramente dentro da minha formação. Fazer orientação educacional. Pegar, ouvir crianças, ouvir adolescentes, saber deles o que está se passando e poder trabalhar com isso. Então, eu acho que o que nós ouvimos é para nós uma carapuça. Nós temos de ver que isso somos nós. Isso não devia existir. Nós precisamos de apoio para fazer isso. Nós esquecemos, ou então nosso cotidiano não está deixando a gente fazer esse coaching, essa orientação educacional. Mas quem tem que fazer a orientação educacional das crianças somos nós. Então, esse jeitinho já está aqui nas nossas, da nossa função. Nós vamos falar. A gestão pedagógica é coordenação de esforço para objetivos educacionais. Por exemplo, trazendo a diretriz curricular como uma da questão. O que seriam 3 coisas para fazer uma gestão pedagógica? Ela ser partilhada, ela ser democrática e ser didática. O que é uma gestão partilhada? Gestão partilhada é coisa muito fácil de fazer, né? Todo mundo ter o mesmo horizonte de trabalho. Fácil, né? Muito fácil. Mas cada um pensa diferente. Cada um faz diferente. Não pode deixar que na minha turma mando eu, pode deixar que eu sei o que faço com os meus alunos. Mas nisso, nós estamos pondo isso a coisa máxima, que a criança, ela é professora ela é aluna de uma professora de manhã, de outra à tarde. As duas não se entendem. Quem que sofre no meio? Passa para o ano seguinte. Aí no ano seguinte alguém não conhece o que essa faz. Então, compartilhar é partilhar o básico. Portanto, o que a gente queria é um projeto pedagógico unindo as pessoas. Nós agora vamos discutir como é que nós vamos conseguir se partilhar. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Para partilhar, eu preciso ouvir. A gestão democrática
é ouvir as diferentes pessoas, apesar das diferentes opiniões. É muito complicado. Um que é assim, outro que é o contrário. Um que é o sol, outro que é a lua. Então, o que faço eu para essa questão? Então, fica todo mundo aí se sentindo ou à mercê do grupo ou impondo ao grupo alguma coisa. Vamos ver se tem saída essa questão da gestão ser democrática, tão falada. E ela tem que ser didática, ela tem que promover o crescimento profissional de nós todos. Então, nós passamos por uma crise, tudo bem, o que aprendemos com a crise? Tal coisa. Nós tivemos de implantar um novo trabalho, um novo projeto, tudo bem, o que foi que aprendemos com esse novo projeto? Né? Nós vamos ter que fazer avaliação de aluno, nossa mãe, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos quebrar a cabeça, nós vamos demorar algum tempo, mas nós vamos aprender o que é básico para fazer uma avaliação na educação infantil e da própria educação infantil. Algumas tarefas deveriam ajudar. Uma tarefa é de formação continuada. São Paulo tem um grande hospital, vocês já conheceram, porque todo político, em vez de ir para o SUS, vai para o Albert Einstein, ou para o Sírio-Libanês. A gente deveria também, né? Nós também para o Sírio-Libanês, ou então eles vão para o SUS, que também é muito bom. Então, o SUS é muito bom, desde que você passe da sala de entrada e não durma no chão, o resto lá dentro é muito. Eu falo isso porque conheço um pouco e confiaria, se eu tivesse uma doença bastante séria, eu confiaria em passar aquela primeira fase e chegar lá dentro do SUS e ser bem tratado. Mas vamos lá. Formação continuada, por exemplo, nesses hospitais, está escrito lá, formação continuada, sala tal, medicina tal, sala tal, medicina tal. Vou pensar, será que os caras dos filhos libaneses são tão fracos que toda hora precisa fazer curso? O que é isso? Os caras não param de fazer curso. O contrário. Porque eles fazem curso é que eles são muito bons. Então, a mesma coisa para nós. Nós não temos de dizer, bom, já cheguei, pessoal, já tenho meu diploma, já cheguei. Então, faltam 10 anos para eu aposentar, não quero aprender mais nada. Né? Eu tenho que aprender tem que ser uma coisa própria de quem lida com a aprendizagem. Né? A gente é uma grande aprendiz. A outra coisa é ouvir as famílias e as crianças. Outra questão que a gente pode discutir, para eu poder também ter noção do que é que eles estão esperando, o que está vendo. Ouvir, depois sistematizar a experiência. Também eu podia fazer uma gestão democrática, onde a gente escreve o que a gente fez. Escreve, leva no congresso, faz um pôster, mas um pôster crítico, não um pôster de chapa branca. Olha como sou ótima. Não, melhor falar como eu quebrei a cabeça para ser ótima. E, finalmente, nós precisamos ter um sistema de supervisão de gestores. Tem algum lugar onde os gestores discutem? Na secretaria, tem alguma reunião de liderança para discutir a questão pedagógica? Em cada escola, o supervisor da região ouve os diretores daquela região para ver o que eles estão quebrando a cabeça para implantar uma pedagogia boa. E em cada escola, há momentos de horário pedagógico, de formação, e isso é bem empregado e a gente realmente pode discutir as experiências de cada professor mexendo com isso, com as questões. E a questão que nós vamos pegar é ser coerente. Em todos os níveis eu preciso buscar uma coerência. É sempre a busca de, mesmo que hoje nós não tenhamos coerência, e de repente uma escola lá, olha, ela amadureceu bastante, mas ela quer fazer diferente. A gente então vai perder um pouco da coerência acompanhando o trabalho da escola, que é diferente. Mas a gente espera aprender com ela, então ela também volta a integrar o grupo de colegas. Como é que eu tomo uma decisão? Uma decisão pode ser tomada por unanimidade. Raramente isso acontece. Só que se a gente pergunta, todo mundo quer férias? Essa é fácil. Aumento de salário? As crianças, vocês querem jogar futebol? Essa é fácil. Ela é tão fácil que ela é fraca.
Não é uma grande decisão. Se eu vou conseguir unanimidade, não é fácil. Eu posso tomar a decisão por maioria, que é mais ou menos a gente... Tá bom, eu tomo por maioria, só que a minoria vai ficar solapando a decisão da maioria. Vai ficar lá dizendo que eles tinham razão de pensar diferente, né? Eu posso tomar uma decisão pelo contrário, pela minoria. Uma minoria decidiu e todos vão ter de acatar. Vocês podem imaginar que isso vai também ter dificuldade. Eu posso tomar uma decisão por consenso. Ô, gente, vocês acham que a gente deveria trocar ou não deveria trocar esse tapete? Troca, não troca, vale a pena, não vale a pena, vai gastar dinheiro, não vai. Ô, gente, vamos fazer o seguinte, vamos combinar. A gente hoje não troca, a gente troca ano que vem. Né? É uma combinação que a gente faz. Todo mundo concorda? Como vale o consenso? O consenso vale de duas formas. Ela não satisfaz a todos, mas eu posso conviver com essa decisão. Cada um pode falar, tá bom, você convive, você vai ficar, não vai boicotar nem nada, nem ficar triste. Você convive que nós não vamos trocar o tapete? Convive, tudo bem. E a segunda, você mantém fora desta sala? Ou seja, lá fora, quando a gente estiver, mas vocês vão trocar o tapete? Ah, eu era contra, mas... Não, você não pode falar isso. Você tem que falar, sim, nós todos decidimos que não vamos trocar o tapete. Você tem de mostrar que você mantém essa coerência lá fora, ou seja, fora da sala onde a decisão foi tomada. E a última é o autoritarismo. Vocês vão ter que fazer porque eu quero, né? Então, ou porque alguma coisa. Então, na verdade, essa tomada aqui é quase que um coaching de gestão para como é que você pode trabalhar. E o foco quase que ficaria conseguir consenso, conseguir que todo mundo perceba que nós estamos pensando diferente, mas que existem fatores que nos levam a decidir alguma coisa que não é super agradável para todos, mas é a melhor decisão que nós podemos ter. Isso é o consenso. Consenso não se consegue em uma reunião, então eu tenho que fazer uma, duas, três reuniões até conseguir o consenso. Mas possivelmente essa decisão é acatada e ela permanece por mais tempo. Lá na frente vai ter outra crise. Aí nós vamos fazer outra tomada de decisão lá na frente e não na semana seguinte. Quando cada semana tem uma crise, então não foi bem feita a decisão anterior. Então nosso foco é jogar para não apenas deixar de pensar numa decisão unânime, deixar de pensar numa decisão autoritária, deixar de trabalhar com a ideia de maioria, porque ela é insuficiente, mas nós temos de amadurecer a ideia de que, olha, todo mundo aqui está consciente de que essa foi a decisão consensual. Bom, vocês viram a definição de currículo que está nas diretrizes. Na verdade, é uma definição que coloca... Opa! Aqui. Coloca o olhar sobre as práticas. O que se faz na educação infantil? As práticas, como a coisa acontece, desde a entrada, desde o jeito dos pais entrarem, desde o jeito da criança pôr a lancheira dela, desde o jeito das atividades serem, desde o jeito dos aniversários serem comemorados. É neste cotidiano que as crianças vão aprendendo as regras e como que se pode trabalhar. Então, algumas práticas, só para lembrar, essas coisas têm que fazer parte da discussão do projeto pedagógico de todo mundo. Porque se os professores, muitos deles, ainda têm a noção equivocada de que o currículo é matemática num dia, ciência no outro, aí não dá certo. O que é um lugar onde a gente aprende? A comer. Comer uma refeição que seja gostosa, cheirosa para outras crianças. Comer é um ato social, não é um ato nutricional apenas. É na hora de comer que a gente estabelece relações, a gente faz... Segundo, ouvir uma história e folhear o livro que apresenta.
Uma criança de 1 ano e meio, sempre lendo história, pega o livro da professora e faz assim. Disse ela. A criança de 1 ano e meio, virando as folhas, fala. Disse ela. Disse ela não é uma coisa que se fale, nenhum de nós fala disse ela, mas disse ela da leitura escrita. Quando a criança fala disse ela tem memória de que um dia a professora falou disse ela, uma coisa tão estranha e que na verdade já chama a atenção, que livros têm um jeito de falar diferente. E lá no livro está escrito disse ela. Então isso já mostra tão cedo uma criança capaz disso. Brincar de fazer conta e de conversar. Desenhar, dançar, cantar, imitar e perguntar, explorar, buscar consolo. A criança perguntando. A concepção de criança. Nós estamos aqui na questão mais básica que está acontecendo na educação infantil. Não é só o Ministério Público, desculpa, os outros atores que se equivocam com a educação infantil. Nós mesmos, às vezes, nos atrapalhamos. Nós achamos que a criança é vazia. Se é vazia, eu quero que todo mundo faça do mesmo jeito. Então, uma professora que eu conheci, ela pegou uma folha de papel e pôs 3 círculos. 3 círculos desenhados. E disse às crianças, colhem algodão num círculo, colhem areia no outro círculo, pintem com lápis de cor no 3º círculo. E ela, quando todos acabaram, obedientemente, ela levanta e fala, viram? Macio, áspero e liso. E só faltou dizer, cai na prova. Só faltou. Na mesma época, na mesma cidade, em outro lugar, eu presenciei uma professora falando assim com a criança. Se eu fosse você, eu saía e ficava lá fora. Ela disse, se você fosse eu, você não saía, porque você não deixava. A maneira como a gente trabalha aqui é que vê que uma criança, ela mesma pode reinterpretar o que eu estou falando. Não é verdade que as crianças foram clonadas, ainda não conseguimos isso, né? Então, cada um delas tem uma reação diferente. E elas têm muitas vezes a possibilidade, inclusive, de pegar o que eu, professora, faria, o que ela não pode fazer, porque o papel da professora nunca deixa as crianças saírem lá fora. Então, na verdade, nós estamos aqui com a concepção de criança ser o foco principal da coordenação e gestão pedagógica. Inclusive da leitura dos nossos colegas que trazem material didático. Tem material didático muito bom, mas que ele tem que ser usado com a concepção de criança ativa. Porque não é um material didático que vai sozinho produzir boas aprendizagens. As vivências são meio de aprendizagem, elas são recursos. Agora estou trazendo a palavra vivência, porque na verdade a criança vive a situação de desenhar, de fazer de conta, de ouvir uma história. Então essas questões têm que ser realmente apresentadas à criança. Eu estou indo mais rápido, mas fica no site de vocês, depois vocês podem recuperar e, se quiser, juntar. Bem, vamos falar agora da lei. A nova lei que alterou artigos da LDB, então mexeu bastante conosco. Quanto à organização curricular, ela disse que nós vamos ter de fazer avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Bem, aqui a questão de não retenção já tinha sido exposta. Nós não temos a ideia de promoção. Eu gosto dessas palavras porque nós estamos fugindo da palavra de aprovados e reprovados. Quem é que conhece na LDB a palavra reprovação? O prefeito prometeu dar um carro 0 km para quem mostrar a palavra reprovação na LDB atual. Quem se habilita? Ninguém achou? Tá bom, eu também não achei. Na outra, na de 61, quem achar a palavra reprovação na LDB de 61 vai ganhar 2 carros 0 km. Pode dizer, quem se habilita? Não existe, na legislação educacional, não existe a palavra reprovação.
É uma palavra muito forte e essa palavra representa. Eu não quero uma coisa reprovada. Não, eu, longe de mim. Nada que é reprovável eu quero perto de mim. Imagina isso como não deve afetar a relação do professor com as crianças. Quem foi reprovado, eu quero distância dele. Porque é um desleixado, desastrado, não estuda. Então nós não estamos falando a palavra aprovar ou reprovar. Eu estou dizendo a palavra promover ou reter. Promover não é promover para cima, como se fosse o exército, né? Ou para uma grande multinacional. Promover é mover para frente, é mover para o próximo passo. Por isso que a gente fala de promoção continuada, porque sempre tem um próximo passo. E retenção. Retenção eu retenho o movimento numa crise. Uma criança que passou por já acontece tanto, né? Lamentavelmente, mataram a família inteira, ficou paralisada essa criança. Eu posso, pelo número de faltas que ela deve ter tido na escola de ensino fundamental, eu posso ter de reter o movimento. É melhor que você retenha esse movimento e vamos fazer um ano que você não fez. No ensino fundamental, na educação infantil não tem, porque nós não temos isso. Nós temos vivências que são sempre novas, então ele pode perfeitamente acompanhar os colegas. Todo conceito de classe tem que ser gravado. Só para ele é muito mais revolucionário que... Não, mas o conceito de classe é uma questão muito delicada. A gestão pedagógica também envolve a gestão do conselho de classe. E a gestão do conselho de classe exige que cada um de nós, professores, e coordenadores e diretores que coordenamos a reunião, uma postura de coaching, uma postura de, gente, vamos pensar melhor, peraí, de trabalhar pelo consenso. Agora, o consenso não pode ser pela unanimidade, todo mundo, fulaninho, vai ou não vai? Não vai não, ele é horrível, todo mundo acha que é horrível, etc. Então, nós temos de ver essas questões de conselho de classe como as coisas mais difíceis da gente acertar numa escola de ensino fundamental. Eu acho que não tem conselho de classe na educação infantil. Que bom! Bom, aqui tem a grande questão que todo mundo está quebrando a cabeça. 800 horas e 200 dias. Tem gente que fala, mas eu faço tempo integral. Bom, se é tempo integral, você quer o quê? 400 e 100 dias só? Você faz o tempo integral? Não. Os 200 dias aqui são pensados como uma experiência que é prolongada. É diferente de ir numa brinquedoteca do clube 2 vezes por semana. É um prolongamento de experiências. Então, isso dá os 200 dias. O mínimo, né? O mínimo de atendimento é 4 ou 7, que no fundo são as mesmas horas de pagamento do Fundeb. Controle de frequência. Esta aqui também dá uma boa discussão no grupo de professores. 60%. A gente quer a presença em 60% dos dias. Estamos mais generosos do que o ensino fundamental. Isso aqui é na pré-escola. Só na pré-escola. Tudo bem? Só na pré-escola. E se o menino não for 50% ou só 40%? Vai reter? Não posso reter, graças a Deus. O que acontece? Primeiro, o menino que começa a faltar tanto, a gente já vai atrás logo no começo. A gente já vai atrás logo no começo e vê o que está acontecendo. Geralmente são casos muito difíceis, raramente é negligência. Geralmente são casos de adoecimento longo, ou então problema de escapar da polícia, tem coisas diferentes. Caso a criança não tenha esse 60% de presença, o que a gente faz?
Tá, eu já avisei, já falei, os pais também precisam saber da importância da educação infantil. Não é assim, tá chovendo hoje, não vou levar. Não sei o que, não, é melhor não ir. Então a gente vai viajar, não precisa ir. Eu preciso ter feito já a cabeça dos pais o ano inteiro. Mas na ocorrência disso aqui, isso apenas pode ser, deve ser registrado como faz parte do dossiê desse menino, que ele no ano de tal, ele teve muitas ausências. Posso dizer os motivos, objetivamente, sem nenhum adjetivo à família, eu posso dizer por que ele se ausentou todo e passo para frente. Porque a próxima professora tem que saber que esse menino não percorreu todas as aprendizagens que os colegas fizeram. Ele não, mas eu tenho que passá-lo para frente. Tudo bem? Se for se for de 0 a 3, não tem mínimo de frequência por lei, mas também vale a pena ter a mesma postura de investigar e conscientizar. Nesse sentido, é que existe a palavra documentação. Documentação não é só documento, não é só um boletim. É a descrição do que aconteceu com as crianças. Então, eles são crianças que passaram, por exemplo, por um projeto muito grande de música. Minha unidade escolar é muito boa em música. Então, música nós trabalhamos muito. Quase não trabalhamos leitura de livros. Esse menino aqui, apesar de quase não trabalhar livro, este determinado menino gosta muito e traz sempre livros que traz de casa, que é do irmão mais velho. Qualquer coisa, eu vou documentando o grupo criança e vou documentando cada criança. Quem faz a documentação? Em geral, a professora. Aliás, a professora faz, ou o professor. Ela tem horário para isso? Às vezes tem, às vezes não tem. Mesmo que ela tenha horário, ela faz com facilidade? Às vezes sim, às vezes não. Mas nós vamos cada vez na nossa profissionalização aprendendo a fazer. E esse a fazer essa documentação é um aprendizado muito rico, deveria estar lá na faculdade de pedagogia. Esse aprendizado deveria estar lá na faculdade aprendendo. Como é que eu descrevo uma criança bem, objetivamente, sem usar um adjetivo de preconceito meu? Como que eu descrevo? Na verdade, esse é um julgamento. Eu preciso dizer, ela não obedece se tiver envolvida com outro material e ela está tão envolvida com aquilo que ela não deixa aquela atividade para escutar a minha história. Aí eu descrevi melhor quando é que ela não obedece. Registro da história. Porque nós decidimos que era um território íntimo. Nós não queremos que ninguém saiba das nossas questões. E, na verdade, o relatório, gente, só um minutinho, ele não é um produto, a documentação. Ele é um processo de documentar. Então, a professora foi lá e escreveu, com o jeitinho dela. Aí ela, depois eu sou a coordenadora pedagógica e li, eu sou a diretora e li, e vi que falta informação. Eu não sei se é todo dia que ele é assim. Quando é que ele não é assim, ele é colaborador. Então eu devolvo para ela, vai, por favor, me ajuda mais. Ela põe, ela me traz. Aí melhorou, mas espera aí, o grupo todo? Tem bullying com essa menina? Esqueci de... Então a documentação vai ao longo do ano. Na verdade, quase que se identifica com a formação continuada. É uma formação continuada. Então essa documentação, agora a gente ainda tem o computador que a gente pode ir trocando. Então a gente não precisa ficar preocupada de que eu escrevi, agora eu vou ter que reescrever. Eu vou lá corrigindo, vou melhorando o meu texto, que na verdade é a minha cabeça. O texto é a minha cabeça, o que eu consegui aprender daquela criança. Na avaliação, o como fazer. Aí nós vamos ter de buscar ajuda nas diretrizes. Primeiro ponto é para acompanhamento. É, na verdade, a observação crítica e criativa das atividades. Criativa para não cair nesse faz e não faz. Gosta de desenho, não gosta de desenho.
faz a casinha quadrada. Tem que esgotar um minutinho. Tá bom. Faz a casinha quadrada ou não. Agora eu queria ver o seguinte: ver é diferente de reconhecer. Eu estou vendo várias pessoas aqui, mas eu sou diferente do nosso Rodolfo, que reconheceu a turma de Jaraguá do Sul, reconheceu a turma de não sei o quê, porque ele vê diferente. Eu só vejo pessoas simpáticas. Ele já reconhece, ele tem um nível de conhecimento maior do que eu, então reconheceu grupos aqui. Outra coisa, ouvir e auscultar. Quando vocês usam a palavra auscultar? Médico. Se o médico me empresta um estetoscópio, eu consigo, ele me ajuda a ver, eu consigo escutar o coraçãozinho ou o pulmão de alguém. Eu consigo escutar, ouvir. Mas eu não ausculto, porque eu não interpreto aquilo. Eu sei lá, está batendo, mas eu não sei se está batendo acelerado, se está batendo falhando, eu não sei nada. Se é normal, se não é normal. Então, nós não somos apenas ouvintes da criança, eu sou auscultador. Mas o que quer dizer isso que elas estão falando e dizendo? Então, eu tenho uma interpretação deixa eu olhar da criança. Seguindo, nós estamos falando, eu posso registrar com múltiplos registros, mas quando eu tenho fotografia, é bom pôr no pé da fotografia alguma informação. As estratégias adequadas de transição. Quais são estratégias adequadas de transição? Primeiro, antes do final do ano, dizer para a criança, ano que vem você vai para outro nível. Fazer uma certa apresentação do novo nível. Fazer o acolhimento da criança no nível novo. A criança nova que mudou de nível, ou entrou na creche, ou entrou na pré-escola, ou entrou no ensino fundamental, ter todo um trabalho de acolhimento. Bom, a documentação para as famílias tem dois objetivos. O primeiro é informar e, segundo, inclusive, os objetivos, informar e a família dizer que também em casa é assim, ou então em casa é completamente diferente, e aí a gente vai investigar por que nós estamos com divergência. E a outra coisa das famílias, isso funciona tanto para a gente se encantar com o filho, né? Agora, se eu mando um negócio, seu filho é desobediente, mal criado, violento, morde todos os coleguinhas. Eu sei que aqui em Santa Catarina ninguém morde ninguém, mas em São Paulo o povo morde. Então, se você escreve isso para o pai começa a chorar, né? Não pode. Tudo isso é desafiante, mas é possível. Bom, fica aqui o PowerPoint se vocês quiserem discutir. O que eu queria só resumir é: gestão pedagógica é uma questão de nós todos, em cada nível nós temos de mexer, e aquilo que a gente fala, a diversidade que a gente tem, a democracia, é que cada um tem uma versão do que é gestão pedagógica. Então, os instrumentos legais, em vez de serem camisa de força, são o nosso material de estudo para conseguir consenso. Vamos ver que consenso nós vamos ter com esse material. Gente, estou à vontade para a gente perguntar alguma coisa. Obrigada, doutora. Então, nós abrimos alguns minutos de questionamentos. Quem quiser fazer uso da palavra, temos o microfone disponível. Bom dia, professora. Obrigada pela presença aqui. Muito importante essa parte da educação infantil. Eu sou secretária do município de Santa Terezinha, na região da Amazônia. A minha pergunta é a seguinte: cada município tem as suas legislações, resoluções sobre a educação infantil, de acordo com a resolução máxima, né? A documentação máxima do MEC, né? Mas é correto fazer uma resolução municipal, uma documentação instituindo tipo de matrícula na educação infantil, vagas na educação infantil, quantidade de vagas, processo de espera dessas vagas? É correto fazer isso para ter um documento? Se você me pergunta, não há nada que lhe proíba.
pode não lhe entusiasmar, mas na verdade isso é uma discriminação, é um ato discriminatório do município, ele se organizar. O que vai acontecer é o seu diálogo com outras instâncias, especialmente os usuários, os pais. Você tem que fazer essa legislação pensando no tamanho da sua rede, na precisão de local de vaga e também na sua comunidade. E daí você pode estabelecer as suas regras. Onde que eu posso ferir alguma coisa? Onde que eu poderia, ao fazer a resolução de matrícula, dizendo como deve ser a matrícula, eu posso ferir algum item legal maior que depois a pessoa possa entrar com uma ação de prejuízo de direitos? Se eu disser que eu não aceito criança com necessidade especial, se eu disser que mais? Que eu não posso dizer eu não aceito filho de mãe que não trabalha. Eu posso dizer que faremos uma lista priorizando mães que trabalham. Eu posso falar a palavra priorizar, mas eu não posso dizer não aceito mãe que não trabalha. Porque ela tem uma legislação acima dela dizendo que é direito dela procurar uma educação, uma vaga na instituição educacional. E mais, eu não sei o que você está... Zoneamento e a questão municipal. Quando a escola é na fronteira do município, vem gente do outro município, né? Aí você pode pedir, porque atestado de residência, não sei como resolver isso. Sou o professor Osmar, atualmente trabalho na Secretaria de Educação, mas já fui qualificação do município de Blumenau, que tem muitas crianças, por exemplo, de Brusque, de Florianópolis também, uma situação muito forte na educação infantil, principalmente nos últimos anos, como a maioria dos municípios aqui demandados também da educação infantil. Mas o meu comentário é que a gente tem visto lá, paralelo à expansão da oferta de vagas, é exatamente essa crise pedagógica, que decorre, eu acho, da formação inicial dos professores que atuam na educação infantil. Por todo o esforço que se fez em muitos municípios de trazer profissional, docente da área da pedagogia para a educação infantil, comprovado pela pesquisa da Fundação Carlos Chagas, nos capitais do Brasil, mostrou que a maior parte do tempo essas crianças estão nessas unidades de educação infantil não sendo ativas no processo de formação pedagógica da educação, mostrou que as vivências não estão sendo ultrapassadas para além das vivências que as crianças entre si estão vivendo. Ou seja, o professor e o profissional que trabalha com essa criança está deixando a desejar no seu papel de mediação e de interação. E há muita confusão nisso, porque há um grupo, uma história radical que não quer nenhum tipo de conhecimento formal nesse processo, e um outro grupo que efetivamente acha que o conhecimento formal é possível de ser colocado e que o lúdico tem que estar a serviço disso. E aí, nesse meio dessa briga de concepções, fica a criança, de novo, horas e horas, às vezes, na unidade de educação infantil, num processo de conhecimento que não passa muitas vezes por uma interação entre eles, que é importante também, mais do que a presença do adulto, comprovado que aquela pesquisa mostra que 7 horas dentro da unidade de educação infantil não está fazendo diferença. Às vezes a criança passou 4 horas numa outra unidade para a escola e ela está muito mais envolvida, muito mais interativa do que aquela que ficou 7 horas, porque o tempo ali ficou exatamente. Como é que a senhora reflete sobre isso? Olha, gente, nós temos refletido muito, digo eu, muita gente, Rita Coelho e tudo. Na verdade, o passo dado foi ter apresentado ao Conselho Nacional uma proposta de emenda curricular, que as pessoas falam assim, mas ela não diz como é que é para fazer. Não pode dizer, uma lei, uma resolução legislativa não pode dizer como você tem que trabalhar. Aí isso cabe à questão mais local. Você tem razão de dizer que muitas vezes o tanto de informação investida nem sempre traduz em prática. Não é problema só da equipe que foi lá fazer a formação e nem da equipe que recebeu a formação.
é que nós estamos hoje confiantes numa outra forma de formação. Por exemplo, a gente tem um problema sério que é número grande de crianças por professor, certo? O problema agrava, ele já é um problema, estou dizendo que não é um problema, mas ele é agravado pelo jeito que a professora decide trabalhar na classe. Ela quer que todos façam a mesma coisa, ao mesmo tempo, do mesmo jeito, o tempo todo. Nós não conseguimos isso nem no ensino médio, muito menos no pequenininho. Então ela se desgasta gritando com as crianças que eles não estão fazendo. É uma questão básica de conhecer criança. Agora, se essa mesma professora fizesse um trabalho em subgrupos e cada subgrupo numa atividade, podia ser atividade diferente, para ela pode ir entre os subgrupos e dar uma atenção mais individualizada. Estou falando um exemplo mínimo, e é só você mudar o raciocínio metodológico que você já caminha mais. Desse raciocínio são muitos outros. E o MEC está comprando uma série de materiais didáticos para as professoras, e o critério foi use material que ensine como fazer. Eu não vou fazer propaganda, mas um livro que foi aceito foi o nosso. Então, um livro que a gente está trabalhando, dizendo há muita coisa que pode ser feita com as crianças. Esse tipo de material exposto aqui é bom, mas ele não é suficiente se eu não tenho uma dinâmica de discussão. Se eu não tenho uma dinâmica de registro, se eu não tenho uma dinâmica de problematização. Problematizar o sucesso. Todo mundo fez uma coisa e deu super certo. Aí a pessoa passa para frente. Que nada. Por que deu certo? Problematize isso. E o contrário. Outra atividade foi horrível, mas as crianças não pararam no lugar, não gostaram, não fizeram, não terminaram, quebraram, etc. Problematizo também o insucesso. Então é uma metodologia de formação que deva ser instaurada na questão. Na verdade, a questão é essa, a gestão pedagógica está sendo a questão mais... Nós estamos recebendo escola de ProUni não, para a infância, e às vezes eu acompanho a ProInfância no Rio Grande do Sul, e muitos municípios não sabem o que fazer como usar aquele prédio de uma forma mais dinâmica, e usa o prédio do mesmo jeito que usava os outros prédios que tem uma arquitetura simples. Então, a própria arquitetura não é suficiente para gerir uma apresentação de um modelo de trabalho. Então, realmente, é repensar modelos de formação. Eu acho que nós temos de trabalhar com níveis. Não adianta me trazer toda uma cidade para escutar uma palestrante, apesar da cidade gostar disso, eu acho que não chega. É preciso trabalhar com os mediadores. Então, eu preciso trabalhar com supervisores de ensino que trabalham com os diretores que trabalham com os professores. Eu preciso fazer uma cadeia formativa, uma cadeia de formação.